Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o efeito do passe. O passe nada mais é do que a transmissão de fluidos magnéticos, onde o passista, juntamente com os amigos espirituais que operam com as energias, com os elementos que estão à disposição deles, para retirar do assistido aqueles fluidos que não são muito bons, que são indesejáveis, e repor fluidos bons para restabelecer o nosso equilíbrio físico, emocional, mental e espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, até coloquei aqui no quadro, no capítulo 28, do item 4 a 6, nós temos uma parábola de Jesus onde ele fala o seguinte: porque onde se encontra 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Como nós estamos aqui em mais de 2 ou 3 pessoas reunidos em nome de Jesus, com certeza ele está aqui conosco. E todos nós que viemos aqui à casa, nós viemos buscar alguma coisa através do passe. Alguns buscam melhorar o relacionamento com a família, ou às vezes com o marido, com o esposo. Outros buscam a cura física, outros um emprego, mas não importa. O importante é que tudo aquilo que a gente vem buscar, nós devemos ter fé que nós vamos conquistar aquilo que nós desejamos. E além dessa fé que nós precisamos ter durante o passe, nós precisamos ter bom ânimo e também sermos agradecidos no final do passe pelos benefícios recebidos. Jesus, ele sempre dizia a todos aqueles que se apresentavam diante dele para serem curados: vá e a tua fé te curou. Portanto, nós precisamos acreditar que nós seremos curados através do passe. Ter essa fé, acreditar. Ou, pelo menos, que seja aliviado as nossas dores. Porque quando nós estamos num processo kármico, nós não conseguimos muitas vezes obter a cura definitiva. Mas a espiritualidade maior, segundo a permissão de Deus, ela pode fazer um alívio, desde que nós tenhamos o merecimento. Até porque o passe, ele não modifica a lei de ação e reação. E como toda ação ela tem consequências, nós precisamos pagar ou resgatar tudo aquilo que nós plantamos. Da mesma forma, sentir na pele todo o mal que nós fizemos aos outros e muitas vezes até nós mesmos, para que a gente possa aprender a lição. Não tem outra forma de ser diferente. Nós precisamos sentir para nos tornarmos pessoas melhores, para que a gente não continue praticando os mesmos erros. E é por isso que Deus, em sua sabedoria, colocou a lei de ação e reação. O passe, o que ele nos dá? Ele nos dá força e amparo para que nós possamos resistir ao mal. E também para a gente buscar tudo aquilo que a gente deseja, conforme eu falei anteriormente. Mas é muito importante, para que esse passe seja eficaz, que o assistido queira se reequilibrar, que ele queira se curar. E também é importante que o assistido faça a sua parte. Porque muitas vezes nós podemos vir a casa e buscar um passe, achando que aquele passe vai fazer tudo aquilo por nós que na verdade nos compete a fazer. Então, por exemplo, se eu quero melhorar o meu relacionamento com o meu esposo, com a minha esposa, com a minha família, eu preciso fazer alguma coisa para que esse convívio melhore.
Se nós não fizermos nada, claro que o passe vai ajudar, vai. Mas se nós não fizermos nada, não tem como mudar. Então nós precisamos fazer a nossa parte. Se eu quero emprego, eu não posso ficar acomodado, eu tenho que sair correndo atrás e buscar um emprego. Então é isso que nós precisamos fazer. O passe, ele nos ajuda, e muito. Ele nos dá força, até para que os irmãos menos esclarecidos não interfiram naquilo que a gente busca, naquilo que a gente deseja. E o passe aqui na nossa casa, ele tem todo um contexto. Então ele começa lá no passe de limpeza, quando o assistido ele entra, daí ele passa por aquele passe de limpeza que tem a função de dispersar todas aquelas energias nocivas que estão envolvendo o assistido. Aí depois nós fazemos a nossa preleção evangélica, que é a parte mais importante do passe, porque através de temas evangélicos e variados faz com que o assistido ele reflita sobre a sua conduta. Até porque não existe cura definitiva sem nós mudarmos o nosso interior para o bem. Então nós precisamos nos cuidar, melhorar o nosso interior para que a gente evolua, para que a gente cresça, para que a gente se torne pessoas melhores. Então quanto mais nós crescermos e quanto mais nós evoluirmos, mais nós vamos conquistar a nossa cura definitiva, o nosso equilíbrio espiritual e emocional. É com a nossa mudança interior, com a nossa mudança de comportamento, de pensamento e de sentimento. E o mais importante é mudarmos os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos nós conseguimos mudar. E automaticamente, quando a gente começa a mudar o pensamento para o bem, nós vamos mudar o nosso comportamento e o nosso sentimento. Então, após a preleção evangélica, nós vamos fazer o nosso passe de tratamento. E esse passe de tratamento, ele é feito de acordo com a indicação da espiritualidade, onde os anjos da guarda de cada assistido estão presentes, porque tem lá a ficha dele, no momento da avaliação mediúnica. Então está lá a ficha dele. Com certeza o anjo da guarda está ali presente. Justamente para quê? Para ele passar algumas orientações e também para indicar o passe que vai ser feito a partir daquele momento. E como seriam os passes? O CH, ele visa tratar só a parte espiritual. O CH2 é a parte espiritual de uma forma mais intensa, onde existe uma concentração de energias maiores. E no P2, ele vai tratar físico e espiritual, ele é um passe simultâneo. E no P1, trata somente o físico. E quando, através dos tratamentos espirituais, eles não resolvem a situação, aí vai novamente a ficha para serem avaliada, e daí não resolveu, nem com o CH, nem com o CH2, daí o que acontece? A espiritualidade nos orienta que façamos daí o P3B. O P3B, ele visa o desligamento daqueles irmãos menos esclarecidos que estão nos acompanhando. Então, mas isso acontece em último caso, porque o que acontece? Não adianta afastar irmãos que estão nos envolvendo se nós não mudamos a nossa forma de pensar e a nossa conduta. Então, por isso que sempre é aplicado os passes e a sequência deles, para que melhorem, porque automaticamente, quando isso é feito de uma forma correta, o próprio assistido ele vai mudando a sua forma, a sua conduta e a sua moralidade. E no final, como o Aldo sempre fala, para completar o passe, é um pouquinho da água. Que a água ela é fluidificada e ali os mentores colocam exatamente o que falta para complementar o passe, seja para o nosso físico, seja para o nosso equilíbrio emocional e espiritual.
Tá? E assim, então, fica aqui uma reflexão para todos nós. Como que nós estamos agindo? Nós estamos fazendo a nossa parte? Porque é como eu falei anteriormente, não adianta nós só vir na casa, tomar um passe e não fazer aquilo que nos compete, achando que os amigos espirituais, eles têm que fazer tudo por nós. Então a gente não pode se acomodar e fazer aquilo que nós desejamos. E se nós buscarmos aquilo que desejamos com fé, com esperança, com perseverança e com determinação, com certeza a gente alcança. Até porque Jesus também nos ensina: buscai e achareis. Então que Jesus ilumine sempre o nosso caminho, que possamos caminhar junto com Ele, para que a gente possa cada vez mais modificar o nosso interior e nos tornarmos pessoas melhores e assim construir para nós e para toda a humanidade um futuro melhor e um mundo mais feliz. Que assim seja.